E aí, turma, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, o nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre dólar, cotação, sobre entrada e saída de moeda estrangeira. É um dos assuntos que mais aparece no nosso grupo, no nosso site, nas dúvidas por e-mail. Eu queria começar o vídeo agradecendo ao pessoal da Fortrade, que ajudou a gente a responder todas as dúvidas. A gente fez uma coletânea das 10 maiores dúvidas sobre esse assunto e a gente vai trazer aqui para vocês essas 10 perguntas e elucidar da forma mais clara possível para vocês, tá ok? Então vamos lá, a primeira pergunta: qual a diferença do dólar comercial para o dólar turismo? O dólar comercial é aquele que geralmente é utilizado pelas empresas, pelas instituições financeiras para pagar ou receber as obrigações do exterior, né? É um dólar utilizado para pagamento de empréstimo, financiamentos, etc. É um dólar que não interessa para nós que somos turistas, né? E o dólar turismo é aquele que é utilizado para compra de passagens aéreas, de pacotes de viagem, para o dólar que você tem que comprar para poder viajar, aquele que vem cobrando na fatura do seu cartão de crédito, né? E existe uma dúvida aí do valor do dólar comercial para o dólar turismo. Por que o dólar turismo é sempre mais caro que o dólar comercial? Bom, isso se deve porque a cotação do dólar turismo ela leva em consideração alguns quesitos. Um dele é a parte de disponibilização de moeda por parte do comprador, da instituição financeira, da casa de câmbio, né, no caso. Ele paga seguro, estocagem, transporte e etc. Então tudo isso faz elevar o custo do dólar turismo, dentre outras coisas. Tá ok? Segunda pergunta: qual o limite de dólares que eu posso comprar? Na verdade não tem um limite pré-estabelecido, não existe uma norma quanto a isso. A única norma que existe é que as instituições financeiras, as casas de câmbio, elas podem exigir uma determinada documentação acima de um certo limite. Geralmente acima de R$10.000 eles exigem uma documentação adicional, como um comprovante de renda, um comprovante de residência, ou uma declaração do imposto de renda, que é para provar que você tem fundos para poder adquirir aquela quantidade de dólares. Tá? Então não existe um limite nem máximo, nem muito menos mínimo para vocês poderem fazer a compra de dólares ou de qualquer outra moeda estrangeira. Terceira pergunta: eu devo declarar a compra de dólares na minha declaração de imposto de renda? Essa resposta está com base na Receita Federal. A gente mandou alguns e-mails para a Receita do Banco Central e eles responderam dessa forma para a gente. As operações de câmbio turismo são isentas de imposto de renda. Se no final de um exercício um cliente mantiver a moeda em seu poder, ele deve fazer essa declaração. Ou seja, se você comprou moeda agora em 2015 e não utilizou tudo, se sobrou alguma coisa, ela deve entrar na sua declaração do próximo ano. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link da Receita Federal que tem explicando exatamente sobre essa questão de declarar ou não a compra de moeda estrangeira no seu imposto de renda. Tá ok? Quarta pergunta: as notas antigas de $100 ainda são aceitas? A resposta é sim, são aceitas. Existe uma grande restrição em alguns países, principalmente da Europa, na aceitação dessas notas, por elas serem antigas. Mas acreditem, nos Estados Unidos existe mais preconceito, né? Existe mais desconfiança, não é nem preconceito, existe mais desconfiança com a nota nova do que com a nota antiga. Eu mesmo já passei por isso, da pessoa testar a nota nova umas 200 vezes na minha frente e da nota antiga passar tranquilamente. Então assim, vai de estabelecimento para estabelecimento. Na verdade não existe nenhum tipo de restrição, as notas continuam em circulação, então não tem motivo nenhum para o estabelecimento não aceitar a nota de $100 antiga, tá ok? Existe sim uma restrição por parte do comércio, tá? Mas é muito mais na Europa, vou dizer assim, do que nos Estados Unidos. A gente leu alguns relatos no grupo e no site de algumas pessoas que tiveram dificuldade em passar as notas, mas não tem nenhum tipo de restrição oficial, as notas continuam em circulação, ok? Quinta pergunta: quais são as notas e moedas de dólares americanas em circulação? Eu vou colocar para vocês aqui agora uma ilustração que a gente colocou no nosso site, lá no grupo do Facebook, mostrando para vocês quais são as notas e as moedas que atualmente estão em circulação. Lembrando que existem dois tipos de nota de $100, tá? A antiga e a nova, e as duas continuam valendo. Tem também uma grande dúvida sobre a moeda de $1. Gente, a moeda de $1 existe, é raríssima, mas existe. Inclusive, se você pegar alguma de troco ou receber alguma quando comprar,
guarda, porque ela é muito rara, muito rara mesmo. Poucos americanos têm essa moeda, tá ok? Então eu vou colocar para vocês aqui agora a ilustração para vocês verem quais são as notas e moedas em circulação. Sexta pergunta. Todas as corretoras de câmbio têm que me dar a nota de compra de dólares? E para que serve essa nota de compra de dólares? A resposta é simples, é uma operação de compra. Quem está vendendo alguma coisa tem que te fornecer uma nota fiscal. Então, todas as corretoras e as operadoras de câmbio são obrigadas a te dar a nota fiscal de compra desses dólares, o recibo ou um voucher. Por que elas precisam te dar isso? Porque ao sair do país, se você tiver que declarar esse dinheiro, você vai precisar da nota para poder comprovar a origem desse dinheiro, para mostrar que foi você que comprou, aonde você comprou, para mostrar que o dinheiro é legal, para mostrar que você está saindo do país legalmente com esse dinheiro. Então é muito importante, quando vocês receberem o recibo ou a nota fiscal dessa compra, guardem essa nota, porque vocês podem vir a precisar dela. Se vocês forem parados na Receita Federal, ou na Polícia Federal, ou na alfândega, eles provavelmente vão pedir a nota de compra desses dólares ou dessa moeda estrangeira, tá ok? Tem muita gente que pergunta no grupo também, eu ganhei $1.000 do meu tio que ele tinha guardado, ou da minha mãe, etc., seja lá de quem for. É muito importante que vocês tenham essa nota também. Então, se ele tiver a nota guardada, leva a nota, mesmo que no nome dele, para poder comprovar que ele comprou de algum lugar legal, tá ok? Pergunta número 7. Qual o limite que posso levar de dólares para os Estados Unidos? É simples, gente. Não existe limite, tá? Você pode sair daqui do Brasil com 1.000, 10.000 ou 100.000 dólares. Não existe esse limite pré-estabelecido. O que você tem que fazer é provar a origem desse dinheiro. Ou seja, se você sair do país com mais de 10 mil reais ou o equivalente em qualquer moeda, ou seja, se for 10 mil reais convertidos em dólares, em euros, em peso, seja lá qual for a moeda estrangeira, você tem que declarar a saída desse dinheiro do país. A declaração é simples, é feita pelo site da Receita. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo. É uma declaração eletrônica super simples, você vai lá, preenche, imprime e leva no dia da sua viagem, tá ok? E ao contrário, para entrar nos Estados Unidos, existe um limite máximo ou mínimo? Também não existe limite máximo nem mínimo para entrar nos Estados Unidos. A regra continua sendo a mesma, para entrar lá acima de 10 mil dólares ou o equivalente em qualquer moeda, ou seja, se você tiver uma quantia de 10 mil dólares, seja em reais, em euro ou em outro tipo de moeda, você deve declarar essa quantia na entrada nos Estados Unidos, através de um formulário também muito simples que você preenche e entrega para as autoridades americanas. Quanto à quantidade mínima, não tem uma quantia mínima que você possa entrar nos Estados Unidos, isso não existe em lugar nenhum escrito. Porém, o que você deve se atentar é que na hora da sua entrevista, na entrada do país, na entrada dos Estados Unidos, no caso, eles vão se ligar a esse fato se você tiver com pouco dinheiro. Um exemplo, você vai ficar 20 dias e está entrando só com 200 ou 300 ou 500 dólares, que seja, eles vão achar isso um pouco estranho. Como é que você vai ficar 20 dias e só tem 500 dólares em dinheiro? Então, assim, mesmo que você prove que vai usar cartão ou que você tem um Visa Travel Money ou um outro cartão de débito, é um pouco complicado. Eles vão querer saber um pouco mais sobre essa questão. Você tem que fazer uma conta básica aí de quantos dias eu vou ficar, quanto mais ou menos eu gasto por dia, então leve um dinheiro suficiente para que não tenha implicância nenhuma na hora da entrada nos Estados Unidos. Mas, respondendo de uma forma geral, não existe um limite mínimo ou máximo para sair do Brasil, nem um limite mínimo ou máximo para entrar nos Estados Unidos. Lembrando sempre que, acima de 10 mil reais saindo do Brasil, você tem que declarar esse dinheiro. E entrando nos Estados Unidos com mais de 10 mil dólares, você tem que declarar esse dinheiro. Caso não seja feita essa declaração e você seja parado tanto aqui ou lá nos Estados Unidos, você pode responder por crime de evasão de divisas. É muito sério isso, gente. Eu já vi gente lá no grupo que teve problema com a entrada de dólar nos Estados Unidos, o dinheiro ficou retido 4 ou 5 dias, ainda teve que pagar uma multa para poder liberar o dinheiro. Então, assim, não arrisca, declare esse valor, não vai ter problema nenhum, não tem nenhum tipo de taxação, é apenas você informando para o governo brasileiro ou informando para o governo americano
que você está saindo ou entrando com uma quantia acima do que eles estabelecem. Tá, okay? Pergunta número 8. Existe alguma forma de confirmar a idoneidade de uma casa de câmbio? Sim, tem. O Banco Central ele tem uma lista, ele tem uma relação que ele, de certa forma, mede a idoneidade de cada casa de câmbio. Né? Ele vai dizer se a casa é registrada, se está tudo direitinho, se você pode confiar em comprar nela. Eu vou colocar na descrição do vídeo o link também para vocês acessarem e é só vocês procurarem lá a casa de câmbio que vocês desejarem comprar ou que for a preferida de vocês, tá ok? Nona pergunta, existe alguma previsão para o dólar baixar? Essa foi a pergunta que foi mais feita no grupo, no site, por e-mail, por todos os canais que a gente tem. Gente, não tem previsão. O mercado brasileiro ele atua com uma taxa flutuante, então é muito difícil especificar se o dólar vai baixar, ou se ele vai subir, ou se ele vai se manter, porque a gente depende de uma série de fatores. Não é só como o governo vai ou como o governo vem, a gente tem visto aí o FED, né, o Banco Americano, mantendo a taxa de juros, isso ajuda um pouco a segurar um pouco a cotação aqui no Brasil, mas isso não quer dizer absolutamente nada. O mercado pode acordar nervoso e oscilar durante o dia e dormir com uma taxa menor, ou ao contrário. Então, assim, não existe, não tem como a gente prever se o dólar vai subir ou vai baixar. Então, infelizmente, não tem como. E a última pergunta, qual o melhor período para comprar dólar? Seguinte, não existe um melhor período para comprar dólar. Ou dia 5 de cada mês, ou dia 10 de cada mês, ou no início, ou no final do mês, ou no meio do mês. O que existe é planejamento. Você tem que se planejar. Decidiu que vai viajar, seja lá para onde for no exterior, vai comprando aos poucos aquela moeda do país que você vai visitar. Então, por exemplo, você vai viajar em março e você está em outubro, vai comprando um pouquinho cada mês até março. Por quê? Porque dessa forma você garante uma boa taxa média e não vai ter uma surpresa lá na frente. No final de tudo, quando chegar lá em março na sua viagem, você soma tudo e vê qual foi a tua taxa média, para poder fazer a conversão na hora de você fazer as compras, de pagar alguma conta lá no exterior. Então a nossa dica que a gente está sempre falando o tempo todo no grupo, compre aos poucos, vá comprando aos pouquinhos. Compra, sei lá, $1.000 por mês, $2.000 por mês, ou a moeda que você vai utilizar no país que você for viajar. Então assim, não existe essa de melhor período para comprar dólar. É claro, se você sentir que teve uma baixa que foi bem significativa e você está com grana disponível para poder comprar, para poder investir, compra um pouco mais, que aí você garante uma taxa média melhor ainda, tá ok? Então a dica é, compre aos poucos até a data da sua viagem. Muita gente deixa para comprar os dólares por último. Eu faço sempre ao contrário. Primeiro eu compro a passagem, que eu defino o período que eu vou e que eu vou voltar, e aí já começo a comprar os dólares. Depois eu vejo hotel, depois eu compro dólar, depois eu vejo os parques, depois eu compro dólar, depois eu alugo o carro, depois eu compro dólar. Ou seja, eu vou alternando, um mês eu vejo uma coisa, outro mês eu vejo outra, para não ficar muito pesado no meu bolso. Então lá no final, quando você for viajar, você vai ter uma excelente taxa média e não vai ter susto nenhum. Bom pessoal, é isso. Essas são as 10 maiores perguntas que a gente recebe sobre o tema de dólar e cotação. São perguntas recorrentes nos nossos canais. Se ficou alguma coisa que não ficou clara para vocês, pode perguntar aqui na descrição do vídeo, a gente vai responder com o maior prazer para vocês, ou manda um e-mail para a gente, que é eueorlando@gmail.com, ou pergunta lá no grupo, tá? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí para a gente, não esquece de seguir o nosso canal e fica ligado porque tem muito mais coisas para vocês, tá ok? Valeu turma, brigadão, um abraço, fui!